começar. Oi? Vocês ouvem bem, gente, assim, sem microfone? Ouve? Tá bom. É porque vai gravar, aí vai gravar. Então vamos, então. Alô, som. Pode falar que eu vou. Alô. Pode falando que eu vou regulando aqui. Alô, som. Alô, som. Tá chegando? Foi? Agora chegou bonito. Amarelo. Pode falar. Tá indo som. Oi, agora foi. Beleza. Quando eu vi, antes da gente entrar no bate-papo aqui, quando eu vi a ficha técnica, eu falei assim, caramba, essa é a minha trupe. Eu vi aqui, o Lino, a gente já... Você é um teatro, né? Você é o cara que joga em todas as pontas. Já vi esse cara saindo do palco para entrar no bar e vender. Né? A Angélica Coutinho, que é assim, uma amiga já de longa data, foi me apresentada por um outro grande amigo, que é o Breno. A Carla de Luca, ela foi figurinista de um musical que eu escrevi, cara, Aparecida, o musical da Padroeira. Ela que fez a indumentária toda. E o Gilson de Barros, que faz uma pontinha só, mas que é um dos meus mestres de vida. Olha que legal, né? Então nós vamos começar aqui falando dessa virada do filme, né? Vamos entrar já assim de cara? Então manda ver. Então, como eu falei antes do filme, né, que eu quase dei um spoiler aqui, o Alan, ele é um personagem muito importante, assim. Eu me espelho muito nele, né? E eu acho que muitas pessoas também vão se identificar com esse personagem porque ele está num contexto familiar onde ele está apagado, né? A gente vê desde o início que a Ieda, ela está muito focada na própria filha e no sonho dela, né? Então, essa questão de você projetar a si mesmo nos seus filhos, eu vejo que isso é muito comum, né? A gente vê isso no mercado artístico, a gente vê isso no universo das misses, a gente vê isso no universo da dança, enfim, de todos os lugares, né? Da música. E é muito complicado, né? Porque tem o lado da mãe, sempre toda mãe tem o seu lado, todo pai, né? Que tem essa obsessão, tem o seu lado, seja pela frustração do seu passado, seja por um trauma dos próprios avós, né? Das outras gerações. E a gente vê que tudo isso é um trauma geracional, né? Quantas coisas hoje eu vejo que eu falo, meu pai é assim, e eu sou igual. Exatamente igual, né? Até a gente estava comentando ali quando a gente estava assistindo o filme, que não dá nem pra saber quem é mais louca, se é a Marta, ou se é a Ieda, ou se é o Alan, ou se é o... Né? Todo mundo tem a sua loucura, e eu acho que isso é uma questão. E sobre a virada do Alan nessa história, eu acho que uma das coisas mais interessantes é justamente esse fato dele começar apagado, sabe? Dele começar excluído da própria história, da própria narrativa, dos próprios sonhos. E uma coisa que eu vi também, a gente tem acompanhado as críticas, né, tudo que tem saído sobre o filme, algumas pessoas questionaram a questão, ok, mas e o Alan, o que ele é? Né? O Alan, ele é um menino gay, o Alan é um menino bissexual, o Alan, na verdade não é Alan, talvez seja uma mulher trans, né? Enfim, surgiram vários debates a respeito disso. E eu acho que a incompletude, ela é uma coisa, ela é uma questão, né? Até porque sexualidade, gênero, né? Muitos têm isso como algo fechado e definido, mas muitas pessoas ainda estão em processo. A gente está falando, né, de um personagem que tem 17 anos. Então, para ele, tudo ainda é muito novo, né? O concurso vem de uma forma também totalmente inesperada, com uma chantagem da irmã, mas ao mesmo tempo uma mistura de sonho e vontade de fazer. Então, são tantas camadas que eu acho que é difícil a gente falar dessa virada e julgar essa virada também, porque ela é carregada de vários significados. Às vezes, o concurso de Miss para ele foi uma coisa gigantesca, e não só porque ele estava
explorando o lado drag dele, que é algo que ele fala, né, que é uma paixão dele, porque ele sempre quis fazer isso, ele vê vídeos na internet sobre isso, ele assiste programas sobre isso, mas é algo que realmente deixou ele próximo da mãe, que era algo que ele queria desde o início. Então, mais do que sobre a própria sexualidade, a própria identidade de gênero, enfim, que é uma questão que realmente é incompleta para ele, assim como é incompleta para muita gente, não só que tem 17 anos, mas que tem, às vezes, 25, 30, 40, 50, 60, 70. Além dessa questão, eu acho que o mais bonito nessa virada é a aproximação com a mãe. E não só com a mãe, como com a irmã também, né? Tem uma cena do filme que ele fala, caramba, há quanto tempo a gente não conversa, né? Quantos anos a gente... 7 anos, juntos. né? A última vez foi com 7 anos. 7 anos, olha isso, que loucura! E quantas vezes a gente não vê isso, às vezes, na nossa própria família ou nos nossos amigos. E eu acho que é isso, eu acho que o mais bonito dessa virada é a questão da família. A gente estava discutindo, né, muito sobre o que é o filme. O filme é sobre Miss, o filme é sobre sexualidade, o filme é sobre gênero. Eu acho que o filme, acima de tudo, se a gente pudesse ter que fechar numa caixinha, que é horrível fechar em caixinhas, mas se a gente pudesse fechar em uma caixinha, eu diria que o filme é sobre família, né? Então, eu acho que isso é o mais barato dessa virada aí do personagem. Legal. Lino, por que os concursos do Grajaú não acontecem no Grajaú? Cara, porque isso é uma coisa bem característica do Rio de Janeiro, inclusive, né? Isso é muito Rio de Janeiro, né? Ah, vai ter um evento, e quando os bairros são próximos, aí é que é mais louco ainda, né? Porque você nunca sabe se é em Vila Isabel ou se é no Grajaú, né? Tem esses limites, mas esse foi exagerado, né? O cara sai do Grajaú e vai fazer o concurso Grajaú em Curicica. É curioso, eu acho que isso é um traço mesmo, né? Os caras às vezes fazem o concurso Miss Rio de Janeiro em Angra dos Reis, por exemplo, entendeu? Então, porque às vezes tem relação com parcerias, né, com patrocinadores, etc e tal, então torna-se mais viável, torna-se mais interessante. Por exemplo, a gente filmou o concurso, a gente teve 3 locações, né, para espaços como teatro, que o SESI Firjan esteve conosco, um grande parceiro. Então, o concurso Miss Rio de Janeiro, que é esse último, ele foi no Teatro do SESI Firjan em Jacarepaguá. O Miss Grajaú foi no SESI Firjan de Duque de Caxias, por exemplo, entendeu? O Grajaú foi em Duque de Caxias. E o único que foi o Grajaú é aquele flashback que mostra a Ieda jovem com a Miss Jardim Botânico ganhando dela. Aquele foi no Grajaú Country Club. Esse foi a Vera, né? Que foi um espaço onde aconteceu situações como essas. Mas uma coisa que nos fascina é a ideia do audiovisual, que muitas vezes passa muito en passant, né, por outras regiões do Rio de Janeiro, e é tão bonito ver um filme exibindo a Zona Norte, né? Exibindo a realidade da Zona Norte, o povo da Zona Norte, né? Muito da nossa cultura, né, suburbana, né? Ou seja, isso vem muito do Daniel, né? O Daniel, como eu falei, é um menino nascido, criado e vive até hoje em Alcântara e São Gonçalo. Então não é diferente dos subúrbios de lá, né? Não é diferente da Zona Oeste, da Zona Norte, né? É muito similar. Né? Então essa efervescência, essa força, esse convívio entre um afeto, entre essa busca do afeto, do pertencimento e ao mesmo tempo desse desencontro dentro da própria casa, né? Daquele universo, é muito próprio, e é muito próprio para o mundo inteiro, né? Aquela velha máxima, fala do seu quintal que você está falando do mundo todo, né? Ou seja, essa família pode ser no Grajaú, mas ela poderia ser aqui, em Guadalupe, nitidamente, né? Quantos de nós aqui no Tabunaria já havia coisa muito similar a isso, né? E é muito interessante colocar tanta coisa dentro de uma família, né? É isso. Cada questão do menino se descobrindo e que às vezes nem sabe se é isso que vai ser a vida dele, né? Por isso que é muito prematuro falar qualquer coisa, né? Quantas crianças, quantos meninos brincaram com coisas de meninas e que não tiveram sua sexualidade definida por essa ótica, né? E o inverso também, meninas que tiveram muito mais desejo de brincar com meninos, interagir com meninos, jogar futebol, etc e tal, e isso não, de fato, definiu qualquer campo da sexualidade. A vida é muito mais ampla que isso. E aí vem o Atena, né? Que essas crianças chegam e jogam na cara dele, né? Como uma ameaçazinha, que é uma característica de todos esses personagens, que é um cara que se diz gay,
porque trabalha no salão de beleza, que se comporta de uma forma mais afeminada e que, no final das contas, o desejo dele está por mulheres, né? Ele deita com mulheres, ele só transa com mulheres, ou seja, a vida é muito mais complexa do que a gente pode definir, né? E o Atena, ele descobre uma família, ele ganha uma família, né? Eu acho que isso é bacana. Muitas coisas, tem várias camadas no filme, né? Mas uma parada que eu achei muito legal foi vocês não abrirem mão dessa... Porque esse lance agora do politicamente correto amarra pra caramba, né? Aí vocês chutaram o balde, né? Eu acho que isso é legal e saiu também das amarras desse modelo de comédia que a gente tem aí, que é industrial, parece a mesma coisa, as mesmas pessoas sempre, né, atuando e as referências também. Esse filme me traz uma referência da chanchada, sabe? Tem uma... a Moldova ali, né, no livro, né? Então, desejo muito legal. Angélica, você deve ter sido a pessoa da grana, né? Entre todos nós aqui, quem tem cara de rico é você, né? Tanto que ele envelhece. Quanto que custou, qual foi o orçamento desse filme? Então, eu acho que o mais curioso aí, o meu papel realmente foi o papel de olhar para o projeto, né, que foi trazido pelo Lino e pelo Daniel, lá no início. Eu trabalhei em televisão muitos anos, depois eu trabalhei na Ancine muitos anos, que foi onde eu comecei a lidar com a política pública e com a questão do financiamento de filmes, né? E eu tinha acabado de me aposentar, me aposentei em setembro de 21, e no início de janeiro eles me trouxeram esse projeto de filme. Nós já tínhamos parceria anterior, eu digo parceria assim, deles me trazerem projetos, como eles me trouxeram muitos anos atrás O Pastor, que era uma peça de teatro, para saber a minha opinião, e eu falei, não, isso aí dá, e deu, porque O Pastor ficou em cartaz. Quanto tempo O Pastor ficou em cartaz? 4 anos em cartaz, um espetáculo que a princípio as pessoas não estavam confiando. E a Missy chega na minha mão assim, olha, tem esse roteiro aqui, vamos pensar esse roteiro, vamos. E aí, qual foi o caminho para pensar esse roteiro? A gente fez que desenho podia fazer em torno disso e onde é que a gente ia conseguir esse dinheiro, né? O primeiro caminho que a gente pensou foi um edital público, né, através da Ancine. E é um edital, assim, gente, vocês olhem assim, para a tela, o que você vê na tela é muito mais do que custou esse filme. É muito mais do que custou esse filme. O valor de produção que a gente tem na tela é muito mais do que custou esse filme. Quando eu falar o valor do edital, vai parecer muito dinheiro, porque é muito dinheiro, né? A gente compra, sei lá, 6 apartamentos, 5 apartamentos com ele. Mas para fazer filme não é. O valor desse filme foi 2 milhões de reais, que hoje em dia é considerado um filme de baixíssimo orçamento. Porque hoje em dia se faz filmes com 8, 9, vamos lá. Ainda estou aqui, 25, Agente Secreto, acho que foi 19 ou 20 e pouco. 17 milhões. Então, esse é o valor de um filme hoje. Tá? O filme que vocês viram aqui na tela custou 2 milhões de reais. Então, baixíssimo orçamento, né? E foi através de um edital público. E um edital muito específico, que infelizmente não existe mais, não existiu mais, a gente gostaria que voltasse a existir, que é um edital chamado Novos Realizadores. Ou seja, é um edital para diretores estreantes. O Daniel já tem uma carreira na dramaturgia, no teatro, mas como diretor de filme de longa-metragem de ficção, porque ele também já fez curtas, esse é a estreia dele. Então, esse tipo de edital público é o edital que dá uma oportunidade para novos talentos aparecerem. Porque quem já está fazendo filmes, é difícil conseguir recurso? Mas já tem caminhos, né? Já tem um currículo para poder buscar recurso. E no caso desses novos realizadores, não, eles estão querendo começar, né? Então, o que a gente fez? A gente trabalhou em torno do roteiro, a gente trabalhou em torno do projeto, a gente
buscou demonstrar nesse projeto que era possível fazer esse roteiro com 2 milhões de reais, porque isso também é uma questão. Não adianta eu chegar com um filme de época, né? Eu vou fazer um filme sobre os anos 60, com 2 milhões de reais. Eu não vou. O meu dinheiro não vai dar para fazer, né? Então, assim, quando você olha na tela, tem mais de 2 milhões na tela, não tem, Alex? Muito mais. Tem muito mais de 2 milhões na tela. Então, isso aí é um esforço de equipe. Isso é esforço de equipe, né, Helena? É esforço de produção. É de quem está lá, de quem jogou o jogo, de quem acreditou no projeto, de quem falou, não, eu vou nessa porque eu sei que isso... E aí a gente, no meio do caminho, vai tendo problemas, dores de cabeça, coisas para resolver, mas se não tiver isso, não se chama trabalho, né? Se chama lazer, né? Então, no trabalho, a gente tem problemas para resolver. No lazer, a gente senta aí e curte o filme, né? Que está na tela, né? Então, esse é o caminho. Lembrando, quem quiser fazer pergunta, é só levantar a mão, é bem informal, aí vai chegar o microfone aí, vocês podem fazer que está liberado. Tá legal? Olinha. Quem se arrisca? Eu ia falar. Oi, pode falar. Eu ia perguntar pro Lino, fazer uma pergunta aqui que eu acho que todo mundo quer fazer. Como é que entra naquele personagem e sai depois? Porque assim, cara, não tem como te ver aqui agora sentado, olhar pra tela e te ver na tela. É outro personagem. Vocês concordam comigo? Por favor, tire essa dúvida pra gente. Muito obrigado. Isso É outro personagem. Isso é um elogio e uma especificidade, né, de ator. Por exemplo, há atores que criam um certo registro e eles perseguem esse registro a vida inteira, né? E tem gente que tem carreiras extremamente bem-sucedidas assim, e é muito bonito de ver também, né? Porque ele encontra um lugar de comunicação com o público, encontra um lugar onde os seus personagens fluem através daquela música, através daquela forma que ele desenha. Mas há um outro tipo de ator que gosta de explorar, né? De criar possibilidades, de criar personagens, de desenhar outras figuras que se distanciam às vezes muito de você, né? Então, esse é o meu lugar, esse é o lugar que eu gosto de transitar como artista, sabe? De poder experimentar, né? E correr riscos ao mesmo tempo, né? Ou seja, é sempre um perigo muito grande quando você vai deslocando um pouco, né? do teu habitual, né? Mas é isso, então até essa permissão, obviamente, de brincar também, mas de permitir, de explorar os campos femininos que todos nós temos, independente de sermos homens ou mulheres, mas nós temos essas polaridades, né? E isso é muito, muito gostoso de você mergulhar. Então eu busco assim, incessantemente. Esse ano eu tenho 3 longas, né? Eu tenho um longa bastante conhecido que é o Porteiro, o filme, que eu estou com essa cara aqui, que é oriundo de uma peça também, a Miss, que chega agora ao cinema, acho que em abril ou um pouquinho depois vai chegar Marido de Aluguel, e depois chega Missão 71. E se vocês forem me acompanhando nesses longas, é sempre essa tentativa que eu tenho de deslocamento, sabe assim, tipo, eu vou pro risco. É exatamente isso, e eu me divirto nesse risco, mesmo com medo de que alguma coisa dê muito errado, entendeu? Mas é por isso que vira sucesso, né? Pô, você vê o Porteiro, fantástico aquilo dali, né? Eu assisti o Pastor como peça, né? Não sei se chegou a virar filme, chegou? Merecia virar. Dá projeto. Merecia, porque, cara, é fabuloso, é fantástico isso. Pedro Davi, deixa eu te perguntar uma coisa, como é que foi a preparação desse... Nossa, isso aí é gostoso de falar. Então, desde o primeiro processo, quando chegou o teste pra mim, que a minha agente, né, mandou e tal, tinha todas as informações do filme, tava lá a misa, tinha a sinopse, falei, cara, eu quero fazer isso aqui. Eu tô apaixonado por isso que eu quero fazer. E aí eu falei, ok, né, um personagem que faz Harley Quinn, né, que vai ter essa transformação ao longo da história. Então é um papel desafiador, né, porque tem que explorar um lado totalmente diferente.
E aí, pouco tempo antes de fazer o teste, que a gente teve um teste que foi presencial, e tinham vários meninos, várias meninas, foi um dia inteiro de testes, né? Antes desse teste, eu me reuni com algumas amigas e eu falei, olha, eu vou fazer um teste na segunda-feira, acho que era uma segunda-feira, e é um personagem que faz drag queen. Eu nunca fiz, eu já tive vontade de fazer, mas nunca tinha tido, sei lá, um empurrão, alguma coisa para fazer ou alguma ocasião. Falei, cara, vou aproveitar esse momento. Aí a gente marcou uma noite, assim, lá em casa. Inclusive, coincidentemente, uma noite que meu pai estava viajando, que eu não ia ter coragem de fazer isso na frente dele. E aí a gente marcou lá em casa, eu me montei junto com elas, a gente se divertiu muito. Tem até foto disso, depois eu posso até mostrar. E aí, enfim, tive esse momento. E aí eu experienciei o que era viver esse lado feminino, né? E aí, ok, chegou a fase dos testes, obviamente eu nunca ia chegar montado no teste, senão eles iam falar pra mim, ó, querido, exagerou, vai embora. E eram outras 2 cenas do filme, né, que não tinham, não era montado, né? E aí, só que só de ter vivido essa experiência antes dos testes, na hora que eu fui fazer a cena, que inclusive era a cena junto com o Lino, que é a cena que ele fala, ai, eu tenho esse lado drag, essa coisa dentro de mim, e minha mãe, mas ao mesmo tempo eu tenho medo, saiu espontaneamente. E sobre o processo de realmente viver isso na prática, de ok, agora você foi selecionado para o filme e a gente vai ter que fazer essa transformação. Você vai ter que ficar parecendo você vai ter que realmente, né, performar essa feminilidade, o corpo, enfim. Então a gente entrou num processo, primeiramente eu emagreci um pouco durante o processo do filme, para realmente, né, caber no maiô e tal. A gente teve uma ótima preparação com a Giselda, que me ajudou muito, ela é bailarina, e ela me ajudou muito a andar de salto, porque assim, salto é uma coisa sinistra, meu Deus do céu. E eu passei diárias desse filme, gente, assim, 8, 10 horas usando salto, assim, direto. E corri de salto, tem cena que eu corro de salto, que é aquela cena com segurança. Todos os momentos eu escolhi realmente ficar de salto também, permanecer, justamente para me acostumar e também para não... Tem muitas cenas em que anda, que a câmera tá aberta, não tem como esconder, não tem o que fazer, você tem que realmente performar a feminilidade, né, até para construir aquela narrativa e ela funcionar. E foi um grande desafio, mas foi um desafio muito gostoso, assim, porque nos primeiros dias eu não conseguia ficar em pé no salto. E aí, no 5º dia eu já tava sambando de salto, então assim, foi muito gostoso, sabe? Então, e aí teve toda a caracterização, também o Max, que é maravilhoso, que fez essa transformação incrível. E assim, foi muito gostoso de viver, muito gostoso. Foi desafiador, claro, né? Sempre é. Eu acho que a parte mais difícil foi a questão do corpo em si, porque, né, o corpo masculino ele é mais enrugado, né? Ele é mais bruto. E Miss é delicadeza, né? Miss, a gente até brinca, né? Miss é dente, Miss é sorriso. Miss, inclusive, uma coisa que eu pensava sobre Miss é que Miss era carão, que Miss era modelo, uma coisa meio passarela, e não é nada disso. Miss é delicadeza, é sorriso, é feminilidade, é uma coisa até realmente passiva, sabe? Uma coisa leve, sutil. E eu senti muito isso assistindo o filme, sabe? Eu fico muito feliz assistindo, porque eu pensei, caramba, eu tô do lado de um monte de mulheres. E como é que vai ser isso? Que desafio, que coisa difícil. Mas assistindo eu vejo o quanto ali tava doce, tava leve, sabe? E funcionou. E eu acho que essa foi a questão mais desafiadora no processo, que foi encontrar esse lado doce, né, da personagem, e performar essa feminilidade, o salto, né, teve também, agora, isso aí é louco, né, teve a cena do maiô, vocês sabem como é que funciona, tem que acoendar, pra quem não sabe o que é acoendar, é aquela coisa, né, de... Tem que esconder. Tem que esconder. E isso foi um desafio, passar 8 horas assim do dia, gente, é um desafio, tá? Não é pra qualquer um, não. Não, mas é como aquela Miss diz, né? Ela era capaz de se sacrificar. Sacrificar milhares. Eu amo essa cena, inclusive uma das minhas cenas favoritas. Muito legal. Muito legal. Você vê que tem reação da plateia, né? A plateia reage, né? Tem uma pergunta aqui. Ah, tá. Eu
uma cena. Oi. Teve uma cena, é a Atena o personagem, né? Teve uma cena que eu achei interessante. Não sei se tem uma inspiração em um outro filme, mas quando os dois irmãos foram pressionar, né, ameaçar a Atena, eu conto para todo mundo, eu conto que você não é gay, que você se transa com mulher. Isso, na hora me veio à cabeça a lembrança de um filme de 1972 que foi estrelado por 3 grandes atores e que estavam na época com uma presença de público, no auge. No auge, que era, o nome do filme é Os Machões, que é estrelado por 3 caras brilhantes. Reginaldo Faria, Flávio Migliaccio e o Erasmo Carlos, com aquela força toda da Jovem Guarda e tal. E eles faziam um papel, o filme era uma comédia, né? E eles representavam 3 cabeleireiros gays, que na verdade não eram gays, eles estavam se fazendo passar por gays exatamente para poderem estar ali naquele universo de institutos de beleza e poderem se aproximar das mulheres. Então achei interessante isso, que como é que às vezes, mesmo sem ter uma inspiração e tal, mas como é que você faz, num filme você faz um gatilho no outro, né? Acho isso bastante interessante e também divertido, como esse filme tem vários momentos de divertimento. Então achei legal trazer essa ligação de um filme com o outro, até porque é um filme que me marcou, não assisti em 72, óbvio, mas pela presença desses 3 grandes artistas. E dar parabéns aí para vocês, que o filme é muito, muito legal, muito divertido. Valeu. Eu vou fazer uma observação. Eu estava falando aqui, a parte que me cabe é falar dos dinheiros, né? Estava falando aqui dos dinheiros, assim, uma coisa Você que fala com o que você quiser. uma coisa que eu acho que é sempre importante ressaltar, e eu falei e não ressaltei. Todo esse recurso, quando ele chega no filme, ele irriga uma enorme cadeia de profissionais, né? Então ele paga desde quem está aí na tela que a gente está vendo, até a Sandra Tinoco, que é responsável pela alimentação da equipe, que faz a comida para todo mundo comer, até o motorista que vai na casa de cada ator e de cada técnico e busca para deixar no set para filmar e para tirar do set. O figurino, que você vai na loja comprar tecido para fazer as roupas, não sei o quê. Então, quando a gente fala numa dimensão financeira gigantesca, né, da ordem de milhões, mas esses milhões, eles correm ao longo de uma enorme cadeia econômica. Então, isso é sempre importante lembrar. Gera também, né? Gera Angélica, emprego, desdobra, né? Você está falando ali que ele escoa nessa produção, mas quando ele já vem para cá, ele já está pagando bilheteira, ele tem que estar arrumando o técnico, o cara do Uber, porque tem gente que vende Uber, o motorista de ônibus. Fala no microfone, porque está gravando. Fala seu nome, tá? Meu nome é Dirce, achei lindo o filme e uma curiosidade de quem ama cinema. Quanto tempo durou? Qual foi o tempo de preparo, desde o início até a finalização de estar na tela? Isso aí, bom, cada filme tem um tamanho e uma situação, né? Normalmente, a parte da filmagem pode durar entre 4 e 5 semanas. A filmagem. Só que antes de você chegar na parte da filmagem, você tem a pré-produção, né? Que é você fazer toda essa preparação, que vai levar também aí 4 semanas. Hoje em dia está se fazendo uma coisa que se chama pré-soft. O que é a pré-soft? É a pré-produção. Então você está com um projeto, você já tem o dinheiro e você começa ali, fica 2, 3 meses prospectando, procurando elenco, levantando quanto você vai gastar. Quando você chega na pré, aí você já vai fazer teste de elenco, definir quem vai ser, chamar a equipe
negociar os cachês e tal. Aí você vai filmar, vai ser isso, 4 ou 5 semanas consecutivas. A gente está falando de um filme de ficção, né? E depois, para a finalização, aí ele pode levar entre, sei lá, vai levando 6 meses até montar. E aí a montagem, hoje em dia, está levando cerca de 15 a 18 semanas, né? Que a pessoa vai pegar aquilo tudo que foi filmado de maneira desordenada e colocar na ordem, né? Contar a historinha. E depois que isso está pronto, você precisa tratar o som, você tem que arrumar alguém para fazer sua trilha sonora, você vai, músicas que são conhecidas, como a Canção das Misses, ela é contratada, então você paga um valor, você tem que negociar esse valor, você tem que mandar para um laboratório de som, você tem que mandar para uma empresa que faz toda a parte de acessibilidade, né? Você lá no iniciozinho tinha, você tem aplicativo, se você precisa usar o aplicativo. Então tem todo um processo posterior que pode durar 6 meses, 8 meses. Então a gente está falando aí, assim, de 2 anos de trabalho, né? Então, desde que o edital, aí teve ainda isso, né? A gente vai e escreve no edital, aí vai selecionar no edital, vai levar 1 ano. Aí você vai contratar, vai levar 4 meses para o dinheiro entrar na conta. Aí você só começa a se mover quando o dinheiro entrar na conta. Então a gente está falando de um edital de 2022 e a gente está com o filme na tela agora, em 2026. Então é um processo muito longo. E tem aquela facilidade também da distribuição, né? Também. Essa questão quer fazer com que ele chegue nas telas de mais de uma cidade, né? Que é o que a gente sempre espera, que não só o Rio de Janeiro veja, mas que São Paulo veja, mas que Belo Horizonte veja, mas que São Luís do Maranhão possa ver, né? E ali se desdobrando. A gente está falando aqui do Porteiro. O Porteiro está na Prime Video, né? Quem não viu o filme está na Prime Video, que tem a assinatura da Amazon. Vejam o Porteiro, que é derivado da peça que o Lino já faz há quantos anos? 9 anos. A minha produtora chama Cine Teatro, né? Essa relação sempre de cinema com teatro, inclusive o cinema chega muito junto com a Angélica. A Angélica foi a minha professora de cinema, né? É muito bacana também como as relações vão se desdobrando, a gente não sabe onde elas vão chegar, né? Mas eu fui, enfim, aí eu estou abrindo até um precedente para falar de outras pontuações, mas eu acho que é importante, especial quando a gente está em lugares especiais como aqui. Eu sou um aluno da primeira geração do ProUni, né? Porque eu fui um aluno de escola pública a vida inteira. Eu sou um migrante nordestino, que vive há 30 e poucos anos no Nordeste, no Rio de Janeiro. Em 2004, 2005 eu quis fazer cinema, eu sempre quis fazer e não tinha como fazer. Imagina, um curso de cinema custa hoje, é um dos mais, está na lista dos mais caros, né, Angélica? E eu cheguei, não tinha como, e entrei lá na faculdade, no primeiro momento, através de um concurso que teve no Jornal do Brasil. Depois disso esgotou, que era só por um período, e aí eu fui chorar com a coordenadora do curso de cinema, que era a Angélica. E a Angélica falou: você não vai sair daqui de jeito nenhum, eu não permito isso. E aí foi quando entrou o ProUni, ela falou: corre atrás disso agora, o que você precisar de mim, você fala. Então ela recomendou, obviamente, e eu fiz as provas e acabei fazendo. Então tem um lugar muito especial dos encontros, né? E a Angélica se tornou uma amiga, uma parceira de trabalho, enfim. A Helga Nemetti, que é a protagonista, também foi minha aluna. A Ieda também é aluna dela. Então, e a continuista também, a Marcela. E a diretora de arte, a Fernanda. Então o Lula também te ajudou, né? O ProUni ajudou muita gente, né? E a gente às vezes banaliza e demoniza tanto, né? Algumas pessoas fazem isso com os programas populares de incentivo, como se fosse só politicagem. E eu, como filho do ProUni, digo, são oportunidades, e é o que cada um faz com essas oportunidades. Muita gente usufrui disso de uma forma banal, banaliza, às vezes é de graça, então não quero mais, eu jogo fora. Eu tive a oportunidade que eu desejei, foi minha primeira faculdade, foi de cinema. Agora eu acabei de fazer um mestrado na Federal, enfim, segui estudando.
E a própria universidade que eu fiz acabou me dando uma bolsa para fazer uma pós na própria universidade por conta do meu rendimento no curso de cinema. Então é isso, os programas sociais eles são fundamentais num país desigual como o nosso, né? São fundamentais. A lástima é que muita gente usufrui disso e sempre que se tem a relação com o gratuito parece que você pode jogar fora aquilo como se não tivesse valor. Só que isso às vezes define a vida de muita gente, né? Ou seja, para mim foi definitivo. Bacana. E tem outra pergunta? Oi, meu nome é Bruno Viana e eu não é uma pergunta, né? Mas assim, para parabenizar a equipe do filme, que eu até comentei aqui com ela, né? Que é uma história cheia de camadas. Todas as personagens possuem muitas camadas, né? Estou falando de transformações. A transformação daquela mãe, né? Que ela desceu ali do alto do ego dela, né? Que a gente fala sobre ego também. Ali quando ela está se vendo no espelho, que tem uma força muito grande naquela cena ali. Aí tem muita coisa, tem a questão das cores, a paleta de cores, né? A fotografia. Acho que as cores foram muito bem escolhidas, né? Ali o laranja no começo do filme, eu acho que trouxe uma riqueza. Então é isso. E também a construção dos personagens, né? E muita coisa que não é dito, repetindo com a mãe tá ali diante do espelho, né? Que ela não precisa falar nada. Então todos os personagens têm esses momentos, né? Passam por transformações e é isso. Obrigado. Muito legal você falar isso, porque naquela cena que a mãe entra no espelho ali, né? Conversa com ela mesmo, depois tem aquele café, que ela pede perdão, ela chora, parece que ela vai ficar boazinha, né? Mas ela não fica, né, cara? Ela continua. No programa final ela volta e entra. É isso. Depois o teu personagem lá, que, porra, se ferrou. E ao mesmo tempo, essa beleza, que é uma característica muito da dramaturgia do Daniel, né? Eu já fiz muitos trabalhos, o Daniel Pastor era um espetáculo do Daniel, ele gosta muito de sublinhar essa dicotomia, né? Essa característica é inerente a todos nós, né? Nós somos bons e somos ruins, né? Nós somos aqueles que nós abraçamos em alguns momentos, às vezes nós xingamos no dia seguinte, né? E depois a gente abraça de novo. Ou seja, o Daniel em nenhum momento, em nenhum desses personagens, né? Ele tenta minimizar isso, né? Todos esses personagens têm essas características. Você vê o próprio apresentador, o Martim, está dizendo: estamos aqui com essas meninas lindas. Ele revira o olho e fala assim, tipo... Isso é uma característica humana, né? Essa ideia de que nós somos uma coisa só, isso é uma mentira, isso é uma inverdade, né? Porque nós somos vulneráveis, né? Nós somos vulneráveis. E o que Daniel expõe nesses personagens é as suas vulnerabilidades. E isso não define que eles não possam se amar. Essa mãe ama os seus filhos, né? Eu acho que é claro isso, né? Ela ama os seus filhos, né? E o que é legal é o seguinte, é que os personagens, eles não são assim... Como é que se fala mesmo? Quando você cria um protótipo e é só... Oi? Estereótipo, né? Porque sempre nos filmes assim tem aquela coisa... Pô, não é, cara. Eles têm uma identidade, eles passam muita verdade, né? E a gente começa a entrar numa que é a realidade mesmo, aquela parada. O Brasil está precisando de filme como esses que vocês fizeram, né? Porque é muito legal a gente estar concorrendo ao Oscar, ganhar o Oscar no ano passado, né? Por esses filmões. Mas, cara, a gente precisa do filme pequeno e do filme médio para sufocar a sala de cinema. Senão não adianta, cara.
sabe? Tá virando assim, até no cinema norte-americano mesmo, você, se tiver um Homem-Aranha, lota. Mas se não for Homem-Aranha, você vai ter meia dúzia de cabeça ali, né? E quando você faz um filme desse, a gente se identifica. A gente se identifica pra caramba, sabe? Você vê, aqui não tá anotado hoje, mas as pessoas reagiram, né? As pessoas, ele comunica muito, e ele vai comunicar muito com o Brasil, né? Por isso que eu acho que a gente está precisando mais de filmes como esse. Parabéns aí para vocês. Tem mais uma pergunta aí. Só reiterando isso, como o Daniel não conseguiu chegar até agora, que é o diretor e o roteirista, o que é dar conta, a gente tem que dar crédito sempre, né? Primeiro que a Angélica fala lindamente sobre a questão dessa estrutura que abriga tanta gente trabalhando. É uma coisa que vocês observem sempre. Vocês viram os créditos finais, a quantidade de nomes que não acaba nunca? Aquela quantidade de nomes que não acaba nunca é gente trabalhando. É esse dinheirinho que teve que ser dividido para todas as coisas, inclusive para pagar todos aqueles nomezinhos que estavam ali. Todos aqueles nomezinhos ali, aquelas centenas de nomes que estavam ali no final, são pessoas que trabalharam, fora os serviços prestados externamente, né, que não estão ali. Então é uma cadeia, né? Porque assim, é como se você pega o bolão para dividir no final das contas. Mas voltando aqui à questão dos personagens, que a gente fica muito lisonjeado, a gente teve 15 críticas sobre esse filme agora, e todas muito elogiosas e muito nesse caminho que o Adailto falou, que é a humanização desses personagens, né? Isso foi um pedido do Daniel o tempo inteiro, de que a gente não criasse exageros para além da medida da realidade. Que a gente, como todos nós, né? Eu não sou carioca nem do subúrbio, mas eu sou um menino do interior de Pernambuco que vivia essa realidade de quintal, né? Mas, por exemplo, a Helga foi escolhida por ser uma atriz extraordinária, que faz a Ieda, a mãe, e está fazendo Fafá de Belém, o musical. Ela faz a Fafá de Belém no centro, que é um acontecimento também. A Helga realmente é impressionante. Mas a Helga foi escolhida porque a Helga é de Madureira. Então, quando a gente estava escolhendo, tinha muitas atrizes querendo o papel, porque o papel é muito bom. E isso foi uma conversa que eu tive com o Daniel. Daniel, ninguém vai emprestar a embocadura, a temperatura com verdade como você quer, se não tiver vivido isso de verdade. A Helga foi nascida, criada e vive em Madureira. A Helga nunca saiu de Madureira, né? Então tem uma questão, a Helga sabe do que ela está dizendo, porque ela conhece esse universo, porque está dentro do corpo dela, dentro da voz. Então isso é muito bonito, né? Esses lugares foram de muito pertencimento, né? E o que não foi, o Daniel foi aglutinando isso, né? Para que a gente tivesse. E todo momento era isso, não passem do ponto, né? Porque isso aqui não é uma alegoria, isso aqui não é uma caricatura, isso aqui não é uma brincadeira. Isso aqui a gente está falando de uma família brasileira, né? Ou seja, que pode ser a minha, dele, o diretor, que pode ser muito da minha, que pode ser muito da sua, que pode ser muito da de todos nós. Então que a gente tenha, sobretudo, respeito por isso, né? E respeitar isso é viver da forma mais honesta possível, Adailto. Muito legal, muito legal. Tem outra pergunta ali. Olá, eu me chamo Roberta. Primeiro, parabenizar a toda a equipe pelo filme lindo, maravilhoso, né? Me emocionei, assim, de verdade. E a minha pergunta vai para o Pedro. Assim, você falou sobre o seu desafio pessoal, né? No momento da preparação. Mas eu sou mãe também e me tocou muito a relação maternal, né? É um filme muito forte, assim, que fala muito dessa relação. E aí eu queria te perguntar para você como foi trabalhar essa relação com a sua família, né? Se foi um desafio maior ou menor em relação ao desafio que você relatou pra gente, assim, bem pessoal. Então, eu acho que assim, família é sempre uma questão, né? Porque famílias, a gente tem famílias que são famílias muito abertas mentalmente, né? Então, consideram todo tipo de diversidade, enquanto a gente tem famílias no Brasil que são extremamente preconceituosas. Então a gente está num território muito complicado, um território que mistura religião, que mistura, né, preconceitos enraizados. Isso é muito presente, né? E não é presente só na elite, é presente no subúrbio, é presente em todos os territórios, né?
Então, assim, eu acho que a questão da família, ela é uma questão muito importante. Eu acho que no filme, pelo que a gente vê no filme, a Ieda, ela não chega a ser aquela mãe preconceituosa, ou tem uma religião, tem uma coisa. O negócio dela é a filha, né? É a obsessão pela filha e tal. Mas se você percebe que tem um apagamento, tem um... Por mais que não tenha um... Ah, eu te odeio porque você é gay, porque você se veste de mulher e tal. Mas tem uma coisa do tipo... Ah, eu não vou ligar pra isso. Não vou ligar pra isso. Ai, deixa, faz, sabe? Parece... A sensação que eu tenho é que ela deixou a vida inteira ele de escanteio até pra não lidar. Porque as pessoas às vezes não querem lidar, né? Porque sexualidade, identidade... Tudo isso são temas muito delicados, né? Ainda mais no Brasil de hoje, onde a gente do nada acha que a gente é um país diverso, que a gente é um país que aceita tudo, e de repente a gente se depara com notícias extremamente tristes, né? Então tem muito medo, tem muito preconceito ainda, né? Então é complicado mesmo. E eu acho que por mais que a Ieda não seja uma personagem assim, declaradamente preconceituosa, ela simplesmente não quis lidar a vida inteira, assim, até aquele momento que tem um estopim, que não tem o que fazer, que ela encontra o filho vestido de mulher, né? Então aí tem que fazer, eu preciso lidar com isso. E eu acho que muitas famílias passam por isso, né? Quantas vezes você tem que, sei lá, pessoas que foram flagradas, às vezes, sei lá, um menino beijando um menino, ou foi flagrado com a roupa da mãe, e aí a partir disso vem o diálogo. O diálogo nunca vem antes. Né? Nunca a mãe já sabia, ela fala no filme, eu já sabia, filho, eu sabia que você era gay, eu sabia que você, talvez até sabia que se vestia como ela, pegava as roupas dela, enfim, ela sabia no fundo, só que nunca falou. Eu acho que a questão é a coragem do falar, sabe, de chegar antes e falar, filho, tá tudo bem, relaxa, eu te vejo, eu te reconheço. Ninguém conhece mais o próprio filho do que a mãe, do que o pai, do que a pessoa que convive, né? Então eu acho que é uma questão muito delicada que o filme trata, e trata de uma forma não estereotipada, como a gente estava conversando. O foco do filme realmente é essa relação entre todos esses personagens que são uma família. A sexualidade, a identidade está ali incluso, o preconceito também. Mas o que eu mais gosto no Dani, né, o Daniel Porto, que é o roteirista e diretor desse filme, é que ele trabalhou isso de uma forma muito sutil e longe dos clichês que a gente vê nos filmes, né? Que é aquela cena com aquela choradeira, mãe, eu sou gay e tal, e eu me vi, sabe? Foi uma coisa muito sobre ele, sobre a irmã e sobre a mãe, e sobre até o próprio Athena, né? Sobre todos ao mesmo tempo. Então, eu acho que isso foi o mais legal, assim, desse processo. Eu assistindo o filme agora e no telão, que eu não tinha visto o filme ainda numa tela grande e tal, e vendo a cena que é a cena que a mãe conversa com os filhos, que tem ali, né, ela fala, filho, eu sempre te vi, pra mim foi uma cena muito emocionante, e nem eu lembrava o tanto que eu tinha me emocionado nessa cena, por mais que, né, o foco esteja ali na Ieda, né, eu vejo ali a emoção da Maitê também, como essa filha que também sofre esse peso da mãe, né, de ficar em cima, que gente, que saco, né, que você não quer isso, e a mãe insistindo, mas ao mesmo tempo o peso que é você estar do outro lado, que você não é visto, né, que você não é ninguém. Então, e eu vi o quanto a gente se emocionou nessa cena e fiquei bastante emocionado assistindo também. Então eu acho que tudo que gira em torno dessa questão da família que você está pontuando é muito delicado. E o filme trata disso, né? Quem disser que não está mentindo, porque está muito claro em todas as cenas, em todos os momentos. Trata com muita delicadeza, e com muita delicadeza que é de fato, né? Lindo, lindo, lindo. Mas só completando a pergunta dela, você não falou do trabalho com a sua família. Com a minha família? Minha família sempre foi de boa em relação a tudo, sabe? Em relação à minha identidade, em relação ao que eu faço, o que eu gosto. Pô, eu sou artista, sou o primeiro artista da família. Então assim, gente, tipo, claro, sempre tem preconceitos em relação a tudo, em relação enfim, ao meu trabalho, às coisas que eu faço, isso vai ter em toda a família, né? Mas a minha família sempre me abraçou muito, muito lindamente, assim, sabe? Eu nunca tive... As 5 gerações, tá?
Eu nunca tive esse conflito, sabe, na minha vida, assim, de algo muito pesado, algo triste. E acho que é legal a gente falar sobre isso também, né? Porque quando a gente fala sobre filmes LGBT ou sobre histórias LGBT, as pessoas sempre esperam uma coisa triste, né? Uma coisa dramática. E não, gente, às vezes a gente tem tantas histórias felizes, né? Tantas coisas boas. E acho que é bom a gente falar de coisas boas também, né? Então, no meu caso, assim, sempre foi algo muito tranquilo, sabe? Em relação à família, em relação às minhas escolhas pessoais, a quem eu sou. Então, assim, nunca tive conflito com a minha família. Estava até falando assim, claro, né? No dia que eu fui me montar para fazer a preparação, eu me senti mais confortável de não estar com meu pai dentro de casa, que ele olhar para essa porra e falar, caralho, o que é isso que está acontecendo aqui? Então, assim, claro que sempre tem camadas, né? Toda família tem camadas e... Enfim, mas dizendo do meu ponto de vista pessoal e me abrindo aqui com vocês, eu nunca cheguei a ter um problema que eu possa falar, ai, eu sofri dentro da minha família ou tive algo do tipo, porque graças a Deus eu sempre fui muito bem acolhido. Sou o primeiro artista da família, né, como eu falei. Eu acho que isso é um grande desafio, a gente estava conversando hoje, né, a Angélica falando, minha filha, não sei o que, minha família toda da arte. Então, assim, às vezes eu me sinto um pouco sozinho, sabe, nesse sentido, porque... As pessoas não entendem, né? Não entendem o que é você fazer um filme e depois você ficar 6 meses sem trabalhar, ou, sabe, essa vida que é um desafio, que você se entrega de corpo e alma, você usa salto, você aquenda, você de repente está se expondo dessa forma que eu acho maravilhoso, eu amo isso. Mas, assim, sempre fui muito bem acolhido, sabe? Então não tem esse problema. Bacana. Gente, a gente... vai ter que encerrar por causa de orar. Oi. Sim, mas uma pergunta lá. Vai lá. Para fechar, algo de matar a gente. Bom, sou Jair Santos, faço parte do Arte de Suburbanos e do grupo Palhaçadaria. Lindo, maravilhosamente assim, parabenizar pelos trabalhos que faz. Assisti o filme do Porteiro, depois assisti em Salvador fazendo espetáculo, foi uma maravilha, a gente ficou em cartaz na mesma sala. Então, assim, é muito lindo. E agora eu queria que você falasse um pouco, porque você falou no início, né? Esse filme também é uma peça de teatro que não foi montada. Então, como é que essa história chegou em sua mão? Olha, prazer te reencontrar, viu? Eu trabalho, o Daniel e eu, nós temos uma parceria que é desde 2013, que inicia-se com um pastor. E de lá para cá foram, sei lá, acho que total de peças, eu acho que umas 14 peças que nós montamos. Eu ensinei muita coisa como ator do Daniel, dirigi muita coisa no teatro que o Daniel escreveu, chegamos a dirigir teatro juntos, tal, então tem uma relação longeva aí, e muitos projetos que surgiram e que não aconteceram naquele momento. E a Miss foi um desses projetos curiosos, né, que apareceu, que era uma ideia ótima, uma peça muito bacana, e não aconteceu. Aquelas coisas que não se explica muito, né? E aliás, agora está explicado, né? Está explicado porque o caminho dele certamente não era o teatro, talvez até seja depois do filme, né? Talvez ela até se converta. Mas é bonito, né? Porque a arte, ela tem muito esse lugar também, ela vai determinando algumas coisas, escutar, né? O que a própria arte vai te encaminhando para alguns acontecimentos. E foi isso, o Daniel apresentou, eu gostei muito, a gente tentou captar, apresentou para algumas pessoas e tal, e o projeto não saiu. Aí foram, sei lá, anos disso. Aí ele vai submeter a um roteiro que a gente já, quando vai para a ideia do roteiro, a gente fala, putz, aí é mais difícil, aí a gente conseguiu fazer teatro, imagine como cinema de um cara que quer dirigir o primeiro filme, né, Angélica? A gente falou, aí a gente, tá bom, quer fazer essa loucura, vai, então vamos. Mas tem que correr o risco, né? Tem que arriscar, você tem que ousar. E aí aconteceu dele ter primeiro inteligentemente falar, eu acho que eu vou tentar aquele laboratório de roteiros francês do Festival Varilux. Isso é um fator muito, muito importante, né? Eu gosto muito de sublinhar isso, porque chegou lá, eram muitos roteiristas, e o roteiro do Daniel realmente foi um roteiro que chamou a atenção para eles, né? Eles entenderam. Eu acho que não é à toa que essa paleta colorida muito Almodóvar traz um pouco essa atmosfera de um cinema que flerta com o cinema europeu, né? Mesmo que o Daniel não tenha feito cópia nem tentado impor isso, ele impõe uma realidade que ele conviveu, mas
o laboratório já deu uma chancela quando ele sai de lá, do laboratório Vale Lux, com um roteiro muito celebrado, e aí depois vem aqui, ó, aí vem a Angélica, que junta força, falou, a Angélica bate o olho também, falou, acredito nisso, isso aí dá pano. Como eu acreditei no pastor lá em 2013. Como acreditou no pastor, né? Então, teve essa sucessão de encontros aí com o Daniel, e não à toa, a primeira peça que o Daniel faz, que ele escreve, foi com a Cine Teatro, que foi o pastor. Inclusive eu trouxe 3 livros aqui para sortear entre vocês. Foi o pastor, e curiosamente o filme de estreia dele também é uma parceria, um encontro nosso. Coisas que a arte vai Que caminhando. história bacana, hein, cara? Pô, bacana. Gente, eu quero ouvir agora as considerações finais de vocês, porque a gente vai ter que encerrar, porque daqui a pouco tem. Eu só quero agradecer a presença de vocês, a primeira vez, né, como a gente falou, a primeira vez que a gente vê na tela grande, né, num sábado, 10 horas da manhã, incrível. E, assim, a impressão que eu tenho é que vocês gostaram do filme, então isso dá muita força pra gente seguir, né, o filme estreia no circuito no dia 26. Entra aqui também. Hã? Vai entrar com o filme também. Isso, entra aqui também. Então, se vocês gostarem, espalhem a palavra. A partir do dia 26 a gente entra em cartaz, a gente vai ter aí algumas sessões de pré e tal, uma experiência como a gente teve com vocês. Então, tenho a agradecer a vocês, fico muito feliz de vocês terem gostado do nosso filme. Legal também, só um detalhezinho, que a gente só teve praticamente 2 dias de divulgação. Foi, né? Porque o carnaval não rola nada. Né? Então, mas a prova é que o filme é legal, está todo mundo aqui. Uma das características do Ponto Cine é formar a plateia. E essa formação de plateia, saindo daqui, vão falar para os amigos. Porque no início a gente confundia, sabe, Angélica? A gente achava que tinha que bombar toda vez. Não é isso. Né? Não é a quantidade, é a qualidade. É a qualidade. Muito obrigado, esse espaço é muito especial. Primeiro, em todos os aspectos, por ser a casa do cinema brasileiro, a casa do cinema nacional, isso é uma chancela que deve ser celebrada, né? É um cinema em Guadalupe, isso é outra coisa que deve ser celebrada, né? E é um lugar de encontro, né? O cinema, inclusive com essas condições físicas. Fazia tempo que eu não vim aqui. A Angélica estava elogiando a qualidade das poltronas. Meu Deus, que maravilha de poltronas, que maravilha de som, de qualidade de som, que maravilha de qualidade de projeção, né? Então, assim, vocês têm uma preciosidade do lado de casa, né? Ou seja, eu queria ter uma coisinha assim para estar correndo de minuto em minuto para o cinema, entendeu? Agora, então, as empresas e os governos precisam entender isso. Pô, a gente todo ano tem que provar que isso daqui é importante, né? E nem sempre a gente consegue. É uma luta constante, sabe? Então, e isso, essa luta que o David fala, que é legítima mesmo, é como fazer um novo filme, como fazer uma nova peça, como tudo, né? No Brasil parece que você começa do zero quando vira o ano, né? Virou a folhinha, parece que começou do zero de novo. Isso não é zero, isso aqui tem 20 anos de idade. 20 anos. 20 anos de idade, são 2 décadas existindo, e olha isso, a qualidade disso tudo, né? Então, acreditem, o que potencializa esse espaço físico, o que potencializa uma obra são vocês, meus queridos, pode ter certeza disso. O que minimiza, o que amplia as nossas possibilidades são quando vocês disseminam, quando vocês falam. Não tenho dúvida disso. Nós não existimos como artistas, como realizadores, como produtores, como exibidor, como cinema, se não for o público. Não existe nada, sabe? Isso não é daqui para cá, é daí para cá. Isso. É o contrário. É vocês que determinam isso. É o mais importante. Sem dúvida, a gente só existe por eles, né? Então, nesse momento, a gente conta com vocês mesmo. É um filme que está chegando agora dia 26, que é a Missy, para que esse espaço seja cada vez mais prestigiado e celebrado. Não deixem nunca que aconteça o mais trágico de tudo, de entender o valor que algo tem depois que eu perco. Isso é a maior bobagem, essa é a maior tolice que nós podemos cometer.
Porque no dia que isso não vai acontecer, mas no dia que isso aqui não existir, você ia sentir na pele exatamente, poxa vida, como aquilo tem valor, né, Adailton? Como aquilo me faz falta. Não deixe isso aqui fazer falta. Deixe que isso aqui se fortaleça cada vez mais. Então, muito obrigado pela presença. Sábado chuvoso, vocês aqui. Então, diga para os colegas, fala, eu tenho um cara que faz o porteiro, que está na Prime Video, que está lá fazendo uma antena, pois é ele. Tem a Helga Nemeti, que é a Fafá de Belém, maravilhosa, que é estouradaça lá. Aliás, agora ela não veio porque ela estava no RJTV, acabou de passar uma mensagem aqui, toda feliz, falei, falaram muito bem de você, tá toda boba. E ela foi lá, ela e a Lucinha Lins, que fazem a Fafá de Belém, né, num musical maravilhoso. E ela também acabou de falar, deu tempo de falar do filme, inclusive aproveitei, falei do Fafá, falei do filme também. Ela falei da estreia do filme. Então, dia 26 nos cinemas, aguardando vocês e que vocês falem com os amigos. Muito obrigado, viu, queridos? Quando você fala nessa questão que a gente valoriza quando perde, isso aconteceu com o Paysandu. Né? Eu sinto até hoje, fui formado lá. Vendo filme, assistindo filme. Virou academia, né? Eu não tenho nada contra a academia, não, mas, pô. Gosto muito, Mas cara. Vamos lá. Ai, meu Deus, que responsabilidade ter que encerrar isso aqui depois deles dois. Iniciou e vai encerrar. Ai, meu Deus do céu. Ok. Queria primeiramente dizer para vocês que eu estou muito feliz pela presença de todos, eu estou muito emocionado também com o filme, é a primeira vez que eu assisto no telão, então foi junto com vocês e acho que esse é um momento que vai ficar marcado para sempre, sabe? Então a presença de cada um aqui foi muito importante. Divulguem muito, eu acho que a Miss é um filme que comunica desde os jovens que vão se identificar com a Marta e com a Alan loucamente, desde as mães, os tios, os avós. Eu acho que é um filme que comunica com a massa e a gente tem tudo para bombar, mas tudo depende de vocês também. Então eu espero que vocês espalhem o nosso filme por aí. Vai estar em cartaz aqui, né? A gente já ficou sabendo, já tem spoiler. Então já sabe que vai rolar sessões aqui do filme. Então convida a galera, isso é muito importante pra gente. Vamos manter o filme, né, circulando bastante. E só dizer que eu estou realmente muito grato pelo Lino, por todo mundo que acreditou no meu trabalho para compor esse filme. Estou muito feliz de estar aqui, está sendo uma grande realização. É o primeiro trabalho em que eu me vejo em destaque como ator, em que eu me desafio plenamente assim, para viver algo totalmente diferente, né, que é você estar em um corpo feminino e você experienciar o feminino. Né? Eu já fiz muitos trabalhos em outros lugares que eram totalmente diferentes, por exemplo, faço muito Record, né? Fiz fazendo meu filme, que é um filme teen da Prime Video, inclusive, também, mas é a primeira vez que eu faço um trabalho que me pega e fala assim, olha, desaprende tudo que você já fez e faz algo totalmente diferente, sabe? Se joga. E foi lindo viver isso, e foi lindo assistir isso com vocês, e eu espero que vocês convidem mais pessoas para assistir, chama grupão, manda no WhatsApp, vamos divulgar bastante. E o arroba do filme é Amis, o filme, já segue no Instagram, tá, gente? Ó, por favor. Não, e eu vou estar compartilhando também, quem quiser me seguir, meu Instagram é Pedro Davi. Já estou seguindo. Oba! Que maravilhoso! Alexandre Lino Oficial. Okay. Não, de cabeça não lembro. Mas eu vou compartilhar bastante coisa do filme, eu vou compartilhar... Gente, foi um processo louco, né? Depilação, porra, tanta coisa, gente, que eu passei, que eu preciso postar. Mas foi a laser? Não, foi a cera mesmo. Foi a cera mesmo. E eu vou soltar esses vídeos, Essa é boa, né? Não quer sofrer, faz a laser. Faz a laser, foi, pô, O maravilhoso. mais incrível, né? Ele não é gêmeo da Baiteira. Não, mas a gente é super gêmeo. A gente se parece em tudo, gente. A gente teve uma conexão. Eu acho que isso está muito claro no filme, assim. A gente se conectou. Eu queria muito que Maitê estivesse aqui hoje, inclusive. Infelizmente ela não pôde estar também. Mas a Maitê é assim, além dela ser uma atriz extraordinária. Muito. Sim, ela é extraordinária. E a gente teve uma conexão tão profunda assim com esse filme, a gente se fala o tempo todo, a gente no último dia de gravação a gente chorou tanto, a gente pensou, ai caramba, a gente não vai passar mais todo dia junto. E realmente eu vejo assim pelo filme, a gente é muito gêmeo.
Fico até assustado com isso, assim, realmente é muito gênio. Era pra ser, e... A Maitê, pra quem tem filho jovem, que é jovem, deve ser certamente... Tem uma Com certeza conhece. A Maitê, ela era protagonista de uma série que fez muito sucesso na Globo, chamada Gabi Estrela. Então, quem tem filho jovem ou quem tem neta, vai conhecer a Maitê, vai ser fã ardoroso. Assim, a Maitê é muito reconhecida até hoje. Muito lembrado. Que tá no grupo, né? Achou, né? Ela é... Esse de algum lugar. Ela é uma menina... Ela faz... Ainda estou aqui, ela faz uma das amigas das filhas lá também, enfim. A Maitê tem uma característica bacana, elogiar o colega quando o colega está perto, né? Porque dizem que são os melhores elogios, são os mais honestos, né? Os elogios quando os colegas não estão presentes são os mais sinceros, né? A Maitê tem uma beleza que é inspiradora, né? Mesmo sendo um ator mais velho que ela, não importa, não existe isso. A gente tem inspiração dos mais jovens, dos mais velhos, dos das mesmas idades. E uma característica que eu celebro nela e que me emociona, ela atua no silêncio, né? A Maitê tem uns olhos que falam, ela tem um silêncio que comunica, né? Isso é uma beleza. Ela só não mexeu os olhos, nada. Ela paradinha é porque está tudo dentro dela, né? E o que a gente tem de mais valioso é isso, é o que está dentro da gente, não é o externo. E para atuar isso, é o que está dentro. E a Maitê é isso. São muitos momentos do filme que ela fica quietinha lá, né? Só ouvindo em silêncio. E o silêncio vai. Aquela cena lá com a mãe, quando a mãe está pedindo perdão para vocês, tem um lance teu também que eu acho lindo. Quando você para assim, você fala, mas é contido. Cara, aquilo é muito bonito. Né? E não foi pertinho. São coisas que não estavam aí no roteiro, né? Foram coisas você... Pô, aquilo dói. Gente, muito obrigado. Muito obrigado. Valeu. Próxima quinta-feira no cinema. Aqui, eu trouxe os 3 livrinhos, que é da peça que a Angélica deu. Já falaram da filme. Até você tem um livro, não, né? Não tenho, não. Não, então eu vou ter que dar um para ele, né? Mas recebeu aqui. Sempre o Daniel quer fazer essas honras. Rapidamente, quem sabe falar o nome